Fala, gente, beleza? Esse é o vídeo do primeiro dia do Todinho no treinamento intensivo do Bang, tá? A primeira coisa que a gente precisa sempre fazer quando o cachorro chega aqui é um treininho pra gente se conectar com ele, pra ele se conectar com a gente também, né? Então, a ideia do cachorro estar atento a nós, entender em que pé que ele tá entendendo, que ele tá conectado com a gente, né? Então, a gente usa muito o contato visual do cachorro para isso, né? Então, vocês viram aí que eu dou uma voltinha com ele, eu paro ele, espero ele me dar esse contato visual e confirmo o contato visual, né? Eu vou fazer isso muitas vezes para que ele entenda que é isso que eu quero dele. Então, é só isso que eu quero dele nesse momento, tá? Que ele olhe para mim, tá? Essa é a conexão que a gente precisa que o cachorro tenha com a gente, para que ele comece a entender que tudo que vai acontecer com ele, todas as decisões, tudo que ele vai fazer vai vir da gente, tá? Então, nós somos a referência, tá? Para ele, em qualquer coisa que ele for fazer. É assim que a gente sempre começa aqui um treinamento, tá? Se tornando a referência para o cachorro, né? Se tornando o ponto de referência. Então, ele precisa olhar para mim para isso. Então, o primeiro treino que a gente faz é esse, tá? De conexão. Eu fiz algumas repetições, ele olhou para mim e aí eu começo a fazer alguns testes para ver se ele me dá esse contato visual sem que eu chamo ou se eu preciso chamar, tá? E aí, o que vai acontecer, que vocês vão ver ao longo do vídeo, é que eu percebi que estava bastante inconstante isso, tá? Às vezes eu chamo ele, ele olha, me dá o contato visual, eu confirmo, beleza. Às vezes eu espero para ver se ele me dá esse contato visual sem que eu tenha que chamar ele e ele se perde um pouco, se distrai nas coisas. Então, o que eu percebi? Que não tá constante isso, né? E aí, é legal a gente trazer, então, um histórico do Todinho, né? O que ele tá fazendo aqui? Porque o Todinho, ele é um cachorro que ele teve uma boa base construída por nós, do Bang, lá atrás, quando ele era filhote, quando ele veio pra escola, tá? Então, a gente construiu uma base com ele muito bacana. O Todinho sabe tudo. Ele sabe o place, ele sabe sentar, ele sabe deitar, ele usa colar, ele usa prong. Ele é um cachorro muito massa, tá? Mas o que aconteceu? Por conta dele ser essa coisinha fofa, pequenininha, bonzinho, querido, tudo inho, né? Acontece muito com esses cachorros, é que eles vão ganhando um excesso de liberdade em casa, né? Então, ele é bonzinho e vai se abrindo um espaço, e quando você vê, você tem pequenas questões comportamentais que se tornam gigantes, né? Então, ele começou a dar trabalho com a questão dos latidos excessivos, ele começou a dar trabalho na hora de comer, na hora que a dona come, pedindo comida na mesa, com as visitas, ele exige muitas coisas, entendeu? Ele exige carinho, ele exige que ele vai ficar no seu colo. Então, ele começou essa parte da liberdade, essa parte, né, que a gente dá para o cachorro do carinho, do afeto, começou a se tornar muito grande e isso ficou bastante confuso na cabeça dele. Na verdade, confuso não, né? Ele entendeu ali que ele ia conquistando cada vez mais espaço com essa liberdade e que, na verdade, ele não dependia mais de ninguém na cabeça dele, né, para tomar suas próprias decisões. Então, isso diz muito respeito a essa inconstância do contato visual que ele dá, porque ele não precisa fazer isso no dia a dia dele, uma vez que ele está tomando todas as decisões dele, ele faz mais o que ele quer do que o que as pessoas pedem para ele, então o excesso de liberdade ele interfere muito aí, né? Então, por mais que a gente tenha um cachorro que tenha tido uma boa base, se durante a vida, se durante o tempo, os anos vão se passando e a gente não vai exigindo dele essas coisas que a gente ensinou, isso se perde, ele não precisa mais, né, da gente para fazer as coisas, ele não tem mais essa dependência de olhar para a gente pedir autorização ou de olhar para a gente esperar um direcionamento. Então isso se perdeu e é por isso até que ele está aqui, né, para a gente voltar a resgatar um pouco disso. Então, até por isso a importância da gente começar por trazer um contato visual mais constante dele, né? Dele entender que sim, ele tem que olhar pra gente para ter um direcionamento novo, sim, ele precisa se conectar conosco para sobreviver, digamos assim, tá? Então, a gente tem que fechar o cerco dele e deixar muito mais claro, tá? Por quê? O que mais que esse excesso de liberdade gera, né? Ele também gera bastante ansiedade e antecipação. Então, isso é uma coisa que aparece muito no Todinho, né?
A vocalização dele, os choramingos, ele tá sempre na ânsia do que ele vai fazer, na ânsia do que ele vai fazer. Então, ele vai para um estado de ansiedade muito fácil. Por quê? Porque simplesmente falta ser exigido as regras e os direcionamentos. Então, a dúvida do que é para fazer, a dúvida do que ele quer fazer, ele tem essa permissão e isso se mostra em forma de ansiedade, né? Então, fechando o cerco dele, a gente pretende eliminar bastante disso, tá? Bom, então voltando para o treino, né? Já que eu já contextualizei vocês, a ideia então era construir contato visual. O que eu fiz, né? Muitas vezes, né? Então a gente faz alguns testes, tá, gente? Eu tô me movimentando em volta dele para ver se ele me dá esse contato visual. Eu chamo ele para ver se ele me dá esse contato visual. E como eu disse, às vezes ele dá e às vezes não. Então, o que eu fiz, tá, com o Todinho? Para trazer um pouco mais de dinamismo pro treino, no caso dele, tá? Que é um cachorro que se interessa pela comida, eu tô marcando esse contato visual com a refeição do dia dele, tá? Então, ele olha para mim, imediatamente eu pago ele, tá? Ele olha pra mim, imediatamente eu pago ele. Vocês viram que eu fiz isso agora, tá? No final do treino. Porque eu fiz vários testes e eu vi que a coisa não estava muito constante e que talvez se a gente tivesse, se a gente trouxesse uma dinâmica um pouco mais animada e que deixasse ele um pouco mais estimulado, a gente conseguiria marcar mais esse contato visual, tá? Isso é caso a caso, tá, gente? Nem todos os cachorros funcionam com comida, mas o caso do Todinho, nesse momento, nesse treino, sim, tá? Ainda assim, depois eu vou desmamar ele desse pagamento com comida, tá? Porque eu também não quero uma excitação excessiva. Mas nesse momento, para marcar, tá sendo ótimo. Então, eu me movimento em volta dele. E quando ele olha para mim, quando eu chamo e ele olha para mim, eu marco com o pagamento, tá? Igual eu tô fazendo assim. Então, se vocês quiserem trabalhar contato visual com o cachorro de vocês, essa é uma boa tática, tá? Tomem cuidado com o nível de excitação que o cachorro fica e com o momento exato que você vai pagar, tá? Mas, então ele fica ali paradinho, ele olha muitas vezes pra minha mão, olha pra ração, olha pra... e aí eu não pago. Eu só pago quando ele olha nos meus olhos, quando ele olha pra mim, tá? Nossa, nos meus olhos foi forte, né? Enfim, quando ele olha pra mim, não quando ele olha pra comida, nem quando ele olha pra minha mão, nem quando ele faz qualquer outra coisa, né? E aí, quando ele dá o olhar pra mim, eu pago. E aí, ele começa a entender o quê? Que ele olhando pra mim, ele recebe o pagamento. Ele olhando pra mim, ele recebe o pagamento. Eu começo a chamar o nome dele, ele olha pra mim, ele recebe o pagamento, tá? Isso é o reforço do contato visual, tá? Cada vez mais eu vou fazer isso para reforçar esse contato visual de uma forma mais constante, né? Porque se vocês voltarem no começo do vídeo, eu estava tentando isso e fazendo alguns testes e acabou que no caso do Todinho com a comida se tornou muito mais fácil da gente criar um treino um pouco mais dinâmico nessa parte. Bom, galera, então agora eu começo a fazer mais uma variação, tá, desse treino. Então eu vou pegar ele, dar uma voltinha, tá? E aí quando eu parar com ele, eu vou pedir para ele sentar, né? Ele vai me dar o contato visual, vou pedir para ele sentar, eu vou pagar esse contato visual que ele me deu. E depois, no próximo contato visual que ele me der, eu vou chamar ele no comando come, né? Que é o vem. Tá? E aí a gente vai dar mais uma voltinha. Então, por que a gente começa a colocar algumas variações, tá? Para que eu possa reforçar aquilo que eu quero dele, que é o contato visual, como eu tô fazendo agora, tá? Mas que eu possa também já dar um direcionamento, dar um comando, dar um direcionamento assim que ele me der o contato visual, que é o que a gente vai querer no final das contas, né? A gente tá treinando isso para que ele possa cada vez mais nos olhar para que a gente diga o que ele tem que fazer, tá? Então, a gente acrescenta essas mudanças, essas variações no treino, para que a gente comece a deixar claro, né, o que a gente vai querer dele, além de reforçar aquilo que ele tá dando pra gente, e a gente já entra com um direcionamento, tá? Então esse foi um primeiro momento, tá? Um primeiro treino com o Todinho, onde a gente fez um pouquinho de conexão, a gente trabalhou um pouco desse contato visual com ele, e aí, nos próximos, a gente segue gravando e dividindo com vocês, tá? Se ficou alguma dúvida em relação ao caso dele, vocês podem deixar nos comentários, ativem as notificações aí do canal. Quem não se inscreveu, se inscreve. E é isso. Até a próxima.